Troféu Velocidade 2020, um projeto conjunto da Federação de Motociclismo de Portugal, da Motoval e do Motor Clube do Estoril. Objetivo, a captação de jovens valores para o motociclismo, em particular para a velocidade. Esta terceira edição teve o seu arranque em Vila Nova de Santo André, seguiu-se Abrantes e agora o Alentejo. Évora acolheu jovens pilotos de ambas as classes, classe 1 e 2. A primeira entre os 6 e 12 anos, a faixa etária dos pilotos. A segunda entre os 10 e os 17 anos. É a terceira jornada para a classe 1, mas já a quarta para a classe 2, porque em dois momentos distintos vão partilhar não o kartódromo, mas o autódromo com os principais pilotos do CNV. Aconteceu já em Portimão, na passada jornada, que foi para a classe 2, a terceira, e falou também no circuito do Estoril. E é exatamente no circuito do Estoril, depois da jornada aqui em Évora, que vai haver o segundo momento de captação de iniciação ao motociclismo de velocidade para jovens dos 6 aos 12 anos. Tudo o que têm a fazer é dirigirem-se ao local com o encarregado de educação, inscreverem-se, depois têm tudo à sua espera, quer a mota, quer equipamentos para o primeiro contacto com a velocidade. No Alentejo, neste kartódromo de Évora, como sempre pela manhã, treinos livres e cronometrados, sendo os cronometrados importantes, já que em caso de empate no somatório das duas corridas por classe, conta a volta mais rápida, incluindo os treinos cronometrados. Na classe 1, o mais rápido foi Pedro Matos, com o tempo de 52 segundos e 6 décimas. Estamos a ver o arranque da primeira corrida da classe 1, os jovens pilotos entre os 6 e 12 anos que correm nas IMR 90. Nesta corrida, com uma grande distância, duas voltas do primeiro classificado ficaram Martim Rosário e Margarida Lopes, oitavo e sétimo postos, respectivamente. A uma volta de atraso, Luciano Brito na sexta posição e Martim Garcia no quinto lugar. Mais intensa foi a luta com os pilotos da frente, Alexandre Cabá, Fernando Santos, Henrique Moraes e Pedro Matos. Alexandre Cabá ficou a pouco mais de 20 segundos do vencedor, que foi Pedro Matos. Ele domina esta classe, do princípio ao fim. Já mostra dotes de um grande piloto, este jovem Pedro Matos, que também faz uma perninha na classe 2. Terceiro posto, último lugar do pódio para Fernando Santos. Ficou a 16 segundos e 7 décimas do vencedor. E a 8 segundos do segundo classificado, que foi Henrique Moraes. Tinha feito também o segundo melhor tempo nos treinos cronometrados e assim ficou na segunda posição nesta primeira corrida, a 8 segundos de Pedro Matos, que dominou. Tem vindo a ser ele o nome forte desta classe 1 no Troféu Velocidade 2020. Quanto aos pilotos mais velhos em competição, entre os 10 e os 17 anos, da classe 2, que correm em MIR 220, nos treinos cronometrados, o mais rápido foi Manuel Branquinho, mas por menos de uma décima em relação a Martim Jesus, que fez o segundo tempo total de 50 segundos e 2 décimas para Manuel Branquinho. E se os pilotos da classe 1, com máquinas menos potentes, percorrem o circuito de Évora durante 10 minutos mais 2 voltas, os da classe 2, com máquinas mais potentes, teriam que ter um percurso maior, 15 minutos, mais 2 voltas. E em prova já estão esses pilotos, com uma menina em particular, a Rafaela Peixoto, ficou na quarta posição, a 4 voltas de distância. Ainda tem muito que aprender, mas não desiste. Isto é importante nestas idades, sobretudo para quem se inicia na velocidade. À frente de Rafaela Peixoto ficou Rodrigo Martins, na terceira posição, a quase 46 segundos de diferença de Martim Jesus. E aquele que tem sido um nome forte nesta segunda classe, Manuel Branquinho, ficou aqui apenas no segundo lugar e por uma distância considerável em relação ao primeiro Martim Jesus. Houve diferença de 21 segundos e meio entre estes dois pilotos, sendo Manuel Branquinho o segundo e Martim Jesus o primeiro classificado com uma excelente prestação aqui no kartódromo de Évora. O kartódromo de Évora tem entrado sempre no roteiro de competição nas 3 edições do Troféu Velocidade 2020 e recebeu uma visita especial neste dia, na terceira jornada da competição. É que a Comissão Feminina da Federação de Motociclismo de Portugal, na pessoa da sua presidente, Flávia Rolo, convidou todas as interessadas do Motoclube Feminino a estarem presentes em Évora para apoiarem as corridas deste troféu de iniciação, mas também para apoiarem as jovens pilotos. O convite foi aceite, o apoio fez-se notar. E claro, gostaram muito as meninas presentes e há uma em cada classe. Na primeira classe temos a Margarida Lopes, na segunda, a Rafaela Peixoto.
E voltamos às corridas, é a segunda da classe 1 e em termos de classificação, em nada diferente em relação à primeira corrida. Mantiveram-se as posições, apesar da segunda corrida ter sido, sobretudo nos lugares cimeiros, bem mais intensa, com Pedro Matos a ter réplica e muita logo no início por Henrique Moraes. Cá para trás, Martim Rosário voltou a ser oitavo, Margarida Lopes, que teve um grande apoio aqui em Évora, foi de novo sétima, sexto lugar para Luciano Brito e o quinto para Martim Garcia. Ficaram a uma volta de distância estes últimos dois pilotos. Quanto aos quatro primeiros, houve então uma luta intensa para os lugares de pódio. Para que se tenham uma ideia, Alexandre Cabá cortou a meta meio segundo depois de Fernando Santos. Foi ele que conseguiu obter o terceiro e último lugar de pódio. Alexandre Cabá ficou a 14 segundos de Pedro Matos, que voltou a vencer, mas a meio segundo do terceiro classificado. Fernando Santos, que também ficou a cerca de 3 segundos do segundo. Foi mesmo uma grande segunda corrida nesta classe. A classe 1 do Troféu Velocidade 2020, que tem em Pedro Matos o nome maior, voltou a ser primeiro e desta vez até com mais distância em relação ao segundo classificado. O piloto de Vila Nova de Santo André e que por isso arrancou em casa o Troféu Velocidade 2020 deste ano, com esta vitória aqui em Évora, soma 3 em 3 jornadas, é plenamente vitorioso até agora. Henrique Moraes é sempre segundo, anda ali atrás de Pedro Matos e há dois pilotos em execo na terceira posição com 37 pontos. Falamos de Fernando Santos e Alexandre Cabá. E aqui vemos o piloto que domina a classe 1, Pedro Matos, a cortar a meta. E depois do somatório de ambas as corridas, a classe 1 ficou assim ordenada: quinto posto para Martim Garcia, quarto para Alexandre Cabá, o terceiro foi Fernando Santos, o segundo Henrique Moraes e Pedro Matos foi o primeiro. Já estamos a ver na pista do cartódromo de Évora os pilotos da classe 2. Quarta posição para Rafaela Peixoto, outra menina que se sentiu bem apoiada aqui no Alentejo. Terceiro posto para Manuel Branquinho, tinha sido o segundo na primeira corrida. De facto, não foi um bom dia para Manuel Branquinho, que até tinha vencido as duas primeiras corridas da competição em Vila Nova de Santo André e Abrantes. Aqui não teve uma prestação à sua altura e disso tirou partido Rodrigo Martins. Trocaram de posição, Rodrigo Martins tinha sido terceiro na primeira corrida, foi agora segundo na segunda, a mais de 24 segundos de diferença de Martim Jesus. Teve de facto aqui uma prova excelente, tempo total de 16 minutos, 48 segundos e 2 décimas. Baixou os 50 segundos como melhor tempo aqui nesta segunda corrida, exemplo do que tinha feito também na primeira corrida da classe 2. Apesar deste dia menos bom para Manuel Branquinho, continua a ser ele o líder do campeonato e de forma destacada. Ele venceu as duas primeiras corridas, não venceu a presença em Portimão, no Autódromo Internacional, conjuntamente com o CNV, porque houve a participação nesta classe 2 do espanhol Evan Bolano, que não conta para o campeonato, por isso a atribuição do segundo lugar em Portimão, mas foi o primeiro dos portugueses presentes. Aqui não foi tão bom, ainda assim Manuel Branquinho ocupa a primeira posição, seguido de Rafaela Peixoto. Rafaela, que com este quarto lugar conseguiu ainda assim, e por uma questão de homogeneidade e participação em todas as provas, manter a segunda posição. No terceiro posto está Rodrigo Martins, que foi segundo na segunda corrida. Ele conseguiu desta forma a terceira posição, tem agora 45 pontos. E aqui vemos o piloto Martins Jesus, que pontuou apenas no Autódromo Internacional do Algarve e agora venceu aqui no Cartódromo de Évora. Feitas as contas às duas corridas do somatório, resultou o quarto lugar para Rafaela Peixoto, o terceiro para Rodrigo Martins, o segundo para Manuel Branquinho e o primeiro lugar para Martins Jesus. Depois do cartódromo alentejano, os pilotos da classe 2 vão agora partilhar o circuito do Estoril com os pilotos do Campeonato Nacional de Velocidade. Quanto ao Troféu Velocidade 2020, volta com as duas classes no cartódromo de Baltar.